The Perfection é uma merda pretensiosa. O filme de terror psicológico que chegou na Netflix na semana passada tem um verniz muito bonito de terror psicológico mesmo, bebendo em fontes de diretores famosos de suspense, como por exemplo Darren Aronofsky, mas no final das contas ele não passa de uma cópia paraguaia daquelas que tem escrito Made in China embaixo do brinquedo. Dirigido por Richard Shepard, a história acompanha Charlotte, uma ex-violoncelista que por mais de 10 anos ficou afastada de seu antigo instituto musical e afastada do seu tutor para cuidar da mãe dela doente. Depois que a mãe dela morre, ela viaja para a China para tentar reencontrar o tutor e conhecer a sua nova rival, a nova violoncelista prodígio de destaque do instituto, Lizzie. E de alguma forma cria uma rivalidade com ela que a gente começa a ver logo nos primeiros minutos dessa trama. A partir de elas se conhecerem, elas começam essa estranha relação que tem um pouco de ciúmes, um pouco de vingança e muitas reviravoltas que não vão fazer muito sentido ao longo dessa trama. Se você já assistiu Cisne Negro, do Darren Aronofsky, você vai sentir várias similaridades e vai ver que é em cima desse público que o diretor está tentando capitalizar. Se você nunca assistiu Cisne Negro e está prestes a ver The Perfection, a minha dica é vai assistir Cisne Negro, que é um filme muito melhor e muito mais coeso. Apesar de ter um visual bem marcante, uma boa fotografia e uma ótima trilha sonora, a produção é um pouco piegas e fica se usando essas reviravoltas a todo momento para tentar surpreender o espectador. Mas o problema é que o roteiro parece ter sido escrito por um estudante de cinema no terceiro semestre. A ideia que a história tenta criar é que essas duas mulheres estão obcecadas por serem melhores, por serem as melhores violoncelistas do gênero, por serem as mais perfeitas, e para isso elas vão fazer de tudo para tentar agradar o próprio tutor. E a gente começa a notar que essa obsessão pode levar a níveis fatais a qualquer momento. E é mais ou menos isso que o primeiro ato do filme tenta fazer. Logo depois que elas se conhecem e até tocam juntas, sentem uma certa sinergia entre as duas, elas acabam transando. Parece um pouco apressado, parece um pouco forçado, assim, visto que elas só se conheceram naquela noite, mas a gente relativiza pela questão da proximidade que as duas têm mentalmente, por serem duas pessoas muito próximas, que tiveram uma experiência de vida muito próxima. E algumas coisas estranhas começam a acontecer com a Lizzie. Depois de tomar um remédio oferecido pela Charlotte, ela começa a ter devaneios, começa a ter enjoos, começa a ter tonturas, e nessa viagem pelo interior da China ela acredita que tá pegando uma febre, e a partir daí começa a desenvolver alguns sintomas do que parece ser uma doença extremamente contagiosa. O problema é que não convence esse primeiro ato. Logo que a gente começa a acompanhar a Charlotte lidando com a Lizzie, a gente vê que tem alguma coisa errada. Seja porque a atriz não é muito boa e parece não conseguir esconder as caras de vilão que ela faz. Ela costuma fazer aquela cara de vilão de quadrinho, olhando assim pros lados, fazendo umas caras assim de Então a gente já meio que começa a ver que tem alguma coisa errada, que a menina não tá com febre realmente ou com alguma infecção, e sim que parece que ela tá sendo envenenada de alguma forma. Até pela quantidade de remédios que ela acaba tomando, das bebidas que ela começa a tomar e das pequenas dicas que a Charlotte começa a passar pra Lizzie, como por exemplo, olha, tem um inseto no seu casaco, tirei, e aí a câmera dá um excessivo close naquela parte, ou dá um excessivo take naquilo ali pro espectador absorver bem o que tá acontecendo, pro espectador notar que tá acontecendo alguma coisa errada. A gente vê os vermes saindo dela quando ela vomita, a gente vê ela cagando no chão, uma das cenas mais escatológicas e desnecessárias desse filme, e tudo isso acaba, todo esse primeiro ato se encerra com a Charlotte oferecendo pra Lizzie que ela corte o próprio punho. Mas é uma cena tão caricata, uma cena tão estranha, tão bizarra, que você sabe que, tipo, meu, tem uma coisa errada aí, não tá certo isso aí. Mas tudo bem, a gente entendeu, ela tava manipulando a garota, a gente consegue ver essas dicas ao longo do filme, a gente consegue ver as dicas na fotografia, na forma como ela foi feita, como é conduzido, na própria interpretação da Charlotte, que é um pouco exagerada demais pra que a gente compre que tá tudo normal, que tá tudo ok. Aí o diretor decide que ele tem que recontar tudo de novo. A gente volta no tempo, numa cena de rebobinar mais velha que andar pra frente, e a gente começa a ver tudo que a Charlotte fez ao longo dos passos, não só oferecendo um remédio falso e dando álcool pra piorar os efeitos desse remédio na Lizzie, como também fazendo sugestões para que a paranoia dela se desenvolvesse de uma forma mais rápida. O problema é que é extremamente forçada essa cena. Primeiro que a gente não precisava ter esse rebobinado aí pra gente ver de novo o que aconteceu. A gente já sabia o que tinha acontecido, já tava bem claro o que estava acontecendo até o momento que ela corta a mão fora. Parece que o diretor tem um sério problema em tentar passar informação pro seu espectador sem tratar ele como um idiota completo. Ele parece fazer que nem uma mãe pássaro faz pros filhotes. Ele mastiga o que aconteceu, ele
digere o que aconteceu e ele vomita na boca do espectador novamente para que ele possa entender exatamente o que aconteceu. Nada pode deixar para a interpretação do próprio espectador. O que é um demérito muito grande para esse filme. Você não precisa necessariamente contar tudo aquilo. Você pode deixar que seu próprio espectador tire as próprias conclusões e passar adiante, seguir o filme adiante, continuar contando a sua história. É uma cena forçada, uma cena que realmente subestima a pessoa que está assistindo o filme, mas não é a pior do filme, já que a gente vai entrar agora no segundo ato. E essa foi a primeira reviravolta que a gente tem. A segunda reviravolta começa com a Lizzie chegando de volta no instituto sem uma mão e contando a história dela, que ela acordou, estava drogada, que tinha acontecido tudo aquilo com ela, tinha sido manipulada pela Charlotte e ninguém sabia onde é que ela estava. No final das contas, ela estava na casa dela, eles só precisavam ter ido lá, mas ninguém aparentemente sabia que isso estava acontecendo. E a gente começa a conhecer um pouco mais esse instituto, começa a saber mais sobre os tutores, sobre as coisas que estão acontecendo ali, sobre a sala deles, que é a sala chamada The Perfection, onde tem uma acústica maravilhosa e onde só os melhores tocam ali. E a gente também vê que a Lizzie começa a ser enxotada pelo tutor dela e pelos donos da escola, porque ela não tem mais nada a oferecer para eles. Logo, a única chance dela é o quê? Ir atrás da Charlotte novamente. E esse segundo ato, que é meio corrido e meio... não se amarra muito bem com o resto da história, termina com ela sequestrando a Charlotte e levando ela de volta pro instituto. E aí nós viemos pro terceiro ato, onde a gente começa a conhecer um pouco mais sobre o backstory desse instituto. Só que nesse terceiro ato a gente tem uma das reviravoltas que vai fazer você virar os olhos de tão patética e tão ridícula que é. Bom, aparentemente aquele instituto ali não era tudo aquilo de bom que eles pregavam, não eram umas pessoas cordiais, umas pessoas maravilhosas que queriam ajudar as crianças a atingirem seu potencial, mas sim um bando de pedófilos filhos. O problema é que a forma como isso é revelado e a forma como é conduzido pela história é completamente mal escrito, completamente mal desenvolvido e é uma reviravolta completamente desnecessária para essa trama que já era bastante complexa por si só. Na verdade, quanto mais a história vai se desenrolando, menos a gente vê aquela premissa interessante da rivalidade entre as duas e da obsessão delas por serem mais perfeitas e cada vez melhores, pra na verdade a gente descambar pro terrorzinho chumbrega original Netflix. Mas basicamente o que acontece? Pra poder tocar naquela sala, elas tinham que ser as melhores, elas não podiam errar nenhuma nota. E se elas errassem, elas seriam abusadas sexualmente pelo tutor delas e pelos outros professores do instituto. Pra aprender a tocar melhor, aparentemente. De tudo que você pode reclamar de Cisne Negro e do diretor Darren Aronofsky sobre ser pretensioso ou não, pelo menos ele sabia ser sutil nos detalhes da sua história e deixar que o espectador analise a história e a fotografia para chegar à sua própria conclusão do que está acontecendo e do que está acontecendo realmente com a sua protagonista. Ele respeita a inteligência do espectador ao deixar ele montar esse quebra-cabeças da mente da Natalie Portman e descobrir por conta própria o que estava acontecendo. Por isso que o filme mexe com tanta gente até hoje. Ele é um exercício de análise e interpretação das imagens. The Perfection joga tudo isso pela janela e mais uma vez se preocupa em ficar explicando novamente exaustão tudo o que aconteceu pro espectador, jogando na cara dele diálogos de exposição. Olha só, o tutor é mau, ele abusava delas para que elas fossem perfeitas. Em uma das cenas mais what the fucks do filme inteiro, que já tem vários momentos what the fucks por toda a história. O problema é que a partir daí o filme se torna cada vez mais previsível e acaba descambando pro gore mesmo e esquece completamente a sua ideia de um terror psicológico realmente envolvente. E o pior de tudo é que se torna pior ainda que o final de Game of Thrones, porque a gente começa já a sacar tudo que vai acontecer e que a protagonista, a Charlotte e a Lizzie vão se unir para derrotar e para se vingar do tutor delas. Óbvio que isso vai acontecer porque as duas tiveram um relacionamento no começo e mesmo ela cortando o braço da Lizzie, você sabe que esse é o rumo que a história vai tomar. A vingança dela contra a Charlotte não é tão impactante quanto a vingança dela contra o próprio tutor. Tudo bem que ela sofreu muito nas mãos do próprio tutor e ela passou por essa lavagem cerebral que elas relatam que tiveram para poder achar que estava tudo certo, que aquilo fazia parte do treinamento delas. Mas ela conheceu a Charlotte há 2 dias e por conta de ter confiado nela, ela perdeu uma mão. É meio difícil de engolir e é um pouco complicado, mas dentro dessa história que é tão fora da casinha, eu acho que não afeta tanto. Dito e feito, no momento que eles estão prestes a matar a Charlotte, a gente tem um novo flashback contando o que aconteceu com as duas e como a Lizzie tá então envenenando esses 2 professores e preparando para se vingar do tutor delas e da esposa.
E diferente de Cisne Negro, que tem toda uma construção para um ápice, onde a gente vê a saúde mental e física da Natalie Portman se degringolar nessa obsessão dela por ser perfeita, e de repente naquele ato simbólico final dela terminando o Cisne Negro da maneira mais incrível, mais perfeita possível, e ela morrendo por conta dessa obsessão dela. Na verdade, The Perfect joga tudo pela janela e faz o final de briga de faquinha. E nem o gore eles acertam direito, porque é um CGI bem cagado que eles usam pra mostrar a cena final da Charlotte sendo esfaqueada no braço. Pra tentar resgatar um pouco e tentar se mostrar mais inteligente do que realmente é, a história termina com as duas, uma de cada lado, cada uma delas sem um braço, tocando a peça final que elas viviam tocando, cada uma com um braço que funciona ainda, enquanto o tutor delas tá sem os braços, sem as pernas, cego, sem poder mexer a boca e só com a audição pra poder ouvir elas tocando. Quando assisti pela primeira vez o trailer de The Perfection, com aquela ótima trilha sonora e a ideia de que seria um ótimo thriller psicológico, eu esperava algo mais inteligente e sutil, com boas sacadas sobre a mente humana, a necessidade de se definir a si mesmo pelo seu talento e provar aos outros que você é o melhor que você poderia ser. Mesmo que o clima de Cisne Negro que aquele trailer passou me deixasse com o pé atrás, a trama tinha boas chances de trazer um material original mais esperto. Mas no fim das contas, The Perfection é apenas um suspense pretensioso que se acha mais inteligente do que realmente é. É mais bonito e bem fotografado do que merecia e se utiliza de reviravoltas esdrúxulas e previsíveis para tentar chocar o espectador com um roteiro raso e péssimas atuações desse elenco que não passam a credibilidade necessária e nem conseguem vender a ideia da trama com competência suficiente. O filme, no final das contas, rende boas risadas, o que é um péssimo sinal para um filme que deveria ser de suspense. Enfim, eu não gostei de The Perfection, eu achei que o filme foi forçado demais, foi pretensioso demais, mas eu quero saber o que vocês acharam. Vocês gostaram do filme? Deixa nos comentários, me explica por que você gostou do filme, ou se você não gostou, deixa nos comentários também, vamos conversar sobre isso. Deixa um like nesse vídeo se você gostou, eu vou trazer mais reviews pra vocês nessa semana. E dá uma passadinha no nosso grupo no Facebook, no nosso Instagram e nos segue no Twitter. A gente volta com mais vídeos, até a próxima, tchau!